Tudo que acontece com a criança marca a vida dela para o bem ou para o mal. O cérebro, na infância, é um cérebro em desenvolvimento, até os 6 anos. Nem as estruturas estão todas aí formadas, então é um cérebro aí se estruturando. A partir dos 6 anos, as estruturas estão formadas, mas elas não estão maduras, não estão do tamanho que precisam estar. Então, até os 12 anos, elas vão crescendo e se conectando, né? As conexões vão ficando mais fortes, né? Entre uma área e outra. As conexões, elas começam desde dos 2 ou 3 anos, ou um pouco antes até, mas elas começam literalmente. As áreas já constituídas já começam ali a se conectar e crescer em tamanho. E esse crescimento, essa conexão, se desenvolve até os 20 anos de idade. Enquanto essa estrutura é formada, do 0 a 6 anos, tudo o que acontece com a criança marca a vida dela para o bem ou para o mal. Um exemplo, a frustração. A frustração é importante para que tenhamos repertório, né, experiências, para que o nosso cérebro aprenda a lidar com as frustrações. O nosso cérebro só aprende a lidar com as coisas se ela vivencia essas coisas, né? Por quê? Porque o cérebro precisa de vivência para aprender. Então, as experiências que temos na vida humana, elas vão moldando e nos ensinando a lidar com o que a gente precisa. A criança já tem uma vida frustrada. Pessoas dizem, a vida da criança é muito fácil. Não, não é. Vamos pensar, a criança, ela tem um cérebro imaturo, que ela não desenvolveu ainda. Ela vive somente por questões certo e errado, querer e não poder. O cérebro de uma criança em desenvolvimento, ele só deseja, ele só quer, ele quer amor, ele quer, né? Então ele não tem essa parte que nós fazemos aí, que nós regulamos, né? Eu quero, mas não posso. Sabe isso que a gente faz na vida adulta? Eu quero o bolo de chocolate, mas não posso. Queria faltar ao trabalho, mas não dá. Esse é um sistema inibitório, né? E o sistema de regulação emocional, que uma criança não tem. O cérebro dela não tem essas conexões até os 6 anos. Não tem essa estrutura de inibição, né, para conseguir fazer. Aí, o que é que acontece? A vida de uma criança, então, dentro desse sistema nervoso dela, já é frustrante. Por quê? Porque ela tem que comer na hora certa, porque ela tem que dormir na hora certa, porque ela tem que ir para a escola. Se ela pudesse escolher, ela não iria. Então, essa frustração faz parte da vida. A questão é, quando essa criança passa a viver essa frustração e não tem o acolhimento emocional, ela vai criando desamparo e trauma. E o que quer dizer isso? A vida já é frustrante, já temos regras, horários, são coisas a serem seguidas. São importantes? Sim, para o desenvolvimento e a saúde mental, né? Mas agora, se já existe uma frustração na vida, só que todas as vezes me frustram mais ainda, e dizem o não pelo não, só para eu aprender, e ainda assim, ao me frustrar, fazem com que eu chore sozinho, desdenho da minha raiva, porque isso é o que os adultos fazem, e me deixam de castigo por ficar com raiva, que é uma emoção natural da infância e vai acontecer. E isso é punição e não frustração. E essa punição tem marcas severas no sistema nervoso. Não se faz o bem com o mal. O cérebro, ele precisa de repertório, né, para se desenvolver bem. Se ele tem um repertório negativo, ou seja, experiências negativas, ele vai se desenvolver com essas memórias de experiências negativas. Se ele tem experiências positivas, ele se desenvolve com essas memórias. Se ele tem experiências negativas que se transformaram em positivas, porque ele teve acolhimento, amor, afeto, respeito, abraço, nessas experiências negativas, ele se desenvolve com esse repertório. Então, a saúde mental na vida adulta, a gente tem a capacidade de avaliar,
a nossa vida, né? E a gente consegue sentir todas essas emoções que nós precisamos e dá para estar atento a quem nós somos. A gente sair do automático, de só viver e começar a se perceber. Você já começa a caminhar para a saúde mental, mesmo que você tenha aí uma psicopatologia, porque esse é o processo. Aí o que é sair do automático. E o que é sair do automático? É você entender por que eu estou fazendo isso, por que eu estou comendo isso, por que eu estou falando isso, por que eu estou sentindo isso, por que não consigo fazer isso. Isso é sair do automático. É a gente estar atento 24 horas por dia. Esse já é aí um bom caminho para a saúde mental. Eu entendo que tem algo que não está funcionando bem e eu consigo fazer algo para sair desse lugar, desse processo. E isso é regulação emocional, isso é controle, né? É um controle e não é força de vontade só. Envolve força de vontade? Sim, mas é o controle emocional, é o controle de impulso, repertório de experiências, né? Que tem aí te ensinado a você a conseguir regular na emoção de uma maneira positiva, porque a pessoa que regula da maneira negativa, ela suprime, ela reprime, né? E é o que a criança que é frustrada, por exemplo, na força, deixar ela sozinha, chorando, ela pode até aprender a regular, porque isso é só psicologia comportamental. Aprendi a regular. Pronto, é isso. Para o adulto que está olhando, tá maravilhoso. Mas para essa criança que ora agora é adulto, quando ela vai para o consultório, o que ela aprendeu? Ela aprendeu a reprimir as suas emoções. Então ali, esse adulto, ele vai estar com ansiedade, pânico, com tristeza. Então, esses repertórios, essas experiências vão sendo criadas ao longo da vida e a gente só vai replicando na vida, né? E a gente tem que definir se a gente vai criar um repertório da nossa vida e das crianças e dos adolescentes e dos adultos com a saúde mental ou sem saúde mental, né? E saúde mental não envolve só cognição, não é só corpo saudável, são emoções saudáveis. Para a gente viver bem, a gente precisa ter emoções saudáveis. Entender que a emoção, que as emoções saudáveis é que nós vamos sentir tudo, né? Às vezes, num dia, você sente várias emoções. A gente sente alegria, tristeza, saudade, repulsa, nojo, estresse. Isso faz parte da vida, né? A emoção saudável é sentir de uma maneira que te ajude a continuar a sua vida, que não te traga aí, que não te trave, não te paralise na vida, que não te faça consumir mais comida do que deveria, mais bebida do que deveria, mais trabalho do que deveria, né? Uma emoção saudável é sentir e regular. Depois de 15, 30 minutos, a gente já não é mais tomado por aquela emoção. Uma emoção saudável é a gente sentir e não agir na emoção. Então, eu não vou agir na minha raiva, não vou responder aquele e-mail na minha raiva, né? Mas eu vou me permitir sentir, vou entender por que eu estou com raiva. Eu não vou maltratar o meu filho na minha raiva, porque eu sei que a raiva é minha. Eu vou me distanciar até eu me acalmar. E isso é uma emoção saudável. Ela existe, mas ela não te leva a agir através dessa emoção. É um dos pilares da inteligência emocional, perceber, sentir e não agir através dessas emoções.